E aí, Seven Bikers, tudo bem com vocês? Kleber aqui mais uma vez, trazendo mais um Bike Dicas. E hoje eu tô aqui na ciclovia da Avenida Paralela em Salvador. Talvez você ouça um pouquinho de barulho por aí. E hoje eu quero falar porque a gravel é uma das melhores opções para uso urbano. Roda a vinheta. Bem, gente, eu sentei aqui um pouquinho para contar um pouco da história dessa bicicleta que já apareceu aqui no canal. Aqui em cima passa uma das principais avenidas de Salvador, que é a Avenida Paralela. Então você pode ouvir um pouquinho de barulho dos carros e eu peço perdão por isso. Mas vamos ao que importa. Essa daqui é uma Diverge, uma Specialized Diverge 2018. A Specialized nessa época estava começando a engatinhar ainda no mundo gravel. E até os anos 2016, 2017... não era esse modelo ainda, tinha saído o modelo A1. Eu vou colocar aqui na imagem para vocês. Essa daí é a Specialized Diverge modelo A1, que é uma liga de alumínio deles. E era uma bicicleta que ainda parecia uma Roubaix, que é uma bicicleta de endurance, só que cabiam pneus um pouco maiores que uma bicicleta de estrada. Não era uma bicicleta que aceitava ali no eixo traseiro pneus até 700 por 33 e na frente, quem sabe, 35 ou 38. Então, em 2018, que foi o primeiro ano dessa aqui, que é a E5, que é a liga de alumínio dessa bicicleta, mudou-se bastante a geometria, mudou bastante também a questão do clearance, que é o espaço para pneus, e eu vou virar a câmera para que você possa acompanhar, né, um pouco daquilo que eu estou querendo dizer acerca das características dessa bicicleta. Muito bem, gente, como eu falei antes, essa aqui é uma Specialized Diverge, né, tamanho Diverge, tamanho 56, não dá pra ver muito bem, mas essa daqui é uma bike 2018 e, como eu falei pra você, nessa época a Specialized estava começando, né, a dar mais características realmente de off-road para essa bicicleta. Como essa daqui é uma bicicleta de entrada, ela vinha com uma relação Clares, né, de 50-34 na frente e 11-34 atrás. Então os pneus eram 700 por 30, é como se a Specialized estivesse dizendo, olha, o quadro é gravel, o resto é por conta de vocês. Quando eu estava na cidade anterior, eu usei essa bicicleta muito como bicicleta de estrada, né? Então eu coloquei nela um grupo Shimano de 10, né, que é o grupo Tiagra, coloquei um pé de vela 50-34 e no fundo ali eu estava usando o cassete 11-34. No entanto, né, eu me mudei aqui para Salvador. E Salvador é um local onde tem muita ladeira. Acho que é uma das cidades que tem mais ladeira no Brasil inteiro. Qual foi o upgrade que eu fiz nela? Aproveitando o mesmo passador Tiagra, eu comprei o câmbio GRX, né? Que é o câmbio de gravel, né? O primeiro câmbio de gravel da Shimano. E com isso, né? Como esse câmbio ele tem um gauge mais longo, eu consegui usar um cassete Deore, né? Que é um cassete de mountain bike. Você pode ver aqui escondidinho o nome Deore, que já é um cassete 11 por 42, ou seja, isso me dá muito mais possibilidade de subir ladeiras. Peguei os pneus 700 por 30 que tinha na bicicleta, troquei por esses Pathfinder, que é da própria Specialized, 700 por 38, e você percebe que é uma bicicleta, né, que pelo espaço que ela tem aqui, consegue receber até pneus 700 por 40, até com cravos inclusive. Se você olhar aqui na parte da frente, você percebe que essa bike ela tem bastante espaço para pneus. Muito bem, gente. Então, quando eu estava no interior de Sergipe, eu havia comprado essa bike para ser uma bike de estrada mais confortável, né? E com o tempo eu pensei em fazer os upgrades dela. E me atendeu muito bem, né? Pneu 700 por 30, é uma bike que ela tem uma geometria bem relaxada. No entanto, quando eu vim aqui para Salvador, e não é tão simples pedalar assim num grande centro urbano, porque você tem pistas muito movimentadas, eu estou longe de qualquer rodovia, as avenidas, né, tem muito trânsito e tem a preocupação com relação a acidentes. Eu falei, eu vou colocar essa bicicleta para ser minha bicicleta do dia a dia e vou deixar ela um pouco mais confortável para que eu possa usar em ciclovia. A gente sabe que as ciclovias do Brasil, elas não são nenhuma maravilha, na verdade. Por isso, esses pneus aqui 700 por 38, eles, por serem mais largos, por terem mais borracha, eles fazem com que pavimentos como esse daqui que você está vendo, né, que são esses bloquinhos de cimento, ou
uma ciclovia com ondulações, eles sejam mais facilmente absorvidos, né? Você não sente tanta vibração nem na frente, nem no fundo da bike. Você usando uma calibragem bem acertada, você consegue fazer dela a sua bike urbana. Por que que eu digo que é uma das melhores opções para locomoção urbana? Primeiro, é melhor que a mountain bike, porque ela se torna mais rápida, tem uma manutenção mais simples, ela é uma bike mais leve e aí por isso ela se torna mais ágil, né? Tanto para mudar de direção quanto para manter velocidades mais altas. Segundo, ela é melhor do que Speed para a cidade, porque Speed normalmente tem pneus finos, né? Pneus 25, 28 milímetros, e isso torna ela uma bike, eu diria que até inapropriada para pedais urbanos. Nessa mesma ciclovia eu já pedalei com uma road que eu tinha, era uma Synapse da Cannondale, e apesar de ser uma bike muito confortável, ela não tinha conforto suficiente para esse tipo de uso, né? Então eu encontrei na Gravel uma bike muito versátil, porque é uma bike que facilmente, eu mudando aqui algumas configurações, eu voltando para pneus slick, pneus mais estreitos, colocando um cassete menor, eu consigo transformar ela num Speed, andar junto com a galera no pilotão, só precisa ter perna. Ao mesmo tempo, né, se eu quero fazer uma trilha de estradão, não tô falando de trilha com pedra, essas coisas, um estradão, um cascalho, que é o principal uso dessa bike, se eu coloco aqui um pneu, né, com cravo, 700 por 40, dependendo da marca, quem sabe até 700 por 42, eu consigo rodar com essa bike nesse piso também. Então é uma bike que para a cidade, ela é uma bike que ela vai muito bem. Ela só não é melhor na cidade do que as próprias bikes urbanas, porque a bike urbana ela vai te dar uma geometria um pouco mais relaxada, ela te dá a possibilidade de ter freios hidráulicos a um valor bem mais acessível, porque ela tem um guidão flat, não tem um guidão drop, como é esse guidão tipo de gravel e de speed. Mas se você procura uma bike que ela seja ambivalente, que você possa fazer vários usos dela, eu realmente recomendo a Gravel, porque você pode configurar ela para a cidade, como está a minha configurada agora, como você pode configurar ela para a estrada também, com pequenas alterações que não oneram muito no orçamento, né? Então, uma última dica acerca desse tipo de bicicleta é que, se fosse a minha única bicicleta, acho que eu não escolheria uma Gravel. Isso é muito pessoal, tô dando aqui a minha opinião pessoal. Bem provavelmente eu escolheria uma mountain bike, né? Por quê? Porque a Gravel vai rodar melhor na cidade? Vai. Mas a Gravel não é bicicleta para você fazer trilha pesada. Você vai conseguir andar no estradão numa boa, sem muito conforto. Então, como 90% dos brasileiros, pelas condições que a gente tem aqui, né, de locais para a gente rodar, se fosse para ter uma bike só, certamente essa bike seria uma mountain bike, né? Mas se você não tem perspectiva nenhuma de rodar em trilha, se o seu treino é mais urbano e de vez em quando você pega um trecho de estrada, essa bike aqui certamente pode ser uma ótima companheira para você. Tem várias opções de Gravel aí no mercado, tanto bikes importadas quanto bikes nacionais, como a Sense Versa, vou colocar uma imagem dela aqui, a Soul Spry, são os dois principais players nesse mercado, por assim dizer. Então é isso, gente, queria compartilhar com vocês a minha experiência com essa criança aqui, que tem sido uma experiência muito boa. Espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês, para que, quem sabe, você se junte a mim no Gravel Urbano. Valeu, gente, um abraço, fiquem com Deus.